Ademir Bispo dos Santos. Conheci o Ademir na sala dos professores. É o primeiro entrevistado, colega atual. Trabalhamos juntos durante um tempo, depois nos separamos e voltamos. Natural de Ponta Grossa, pertinho da minha cidade, Guarapuava. Além de nos conhecermos na escola, o Ademir marca a minha vida profissional pelos excelentes papos sobre educação. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Professor Ademir Bispo dos Santos, professor Feijão, formado em Engenharia Civil pelo EPG, licenciado pela UTFPR, e é um cara que gosta muito de estudar, mestrando atualmente pela UFPR. Eis a história de um professor de curso pré-vestibular. A história narra um pouco de como somos conhecidos, às vezes até como somos reconhecidos. E as histórias pessoais se tornam parte do aprendizado. Fala, Sandro. Tudo certo, meu amigo? A minha história, dentro dessa caminhada aí de mais de 20 anos de lecionando, é uma história bastante engraçada. Eu selecionei, porque tem muitas histórias. E eu selecionei uma delas, que é uma história bastante engraçada, que aconteceu há muitos anos atrás. Tá? Eu dava aula na época em um curso pré-vestibular, e aí eles iniciaram a campanha do semi-extensivo, que é um curso de meio ano, né? Então, na época, eles iniciavam lá essas matrículas ali por junho, julho, para ter início em agosto, no começo de agosto, final de julho, começo de agosto. Tá? E o que aconteceu é que deu uma pane lá no sistema deles, né, no período das matrículas. Então eles começaram a fazer matrícula e eles se perderam um pouquinho no número de alunos, na quantidade de matrículas que o curso havia feito. Tá? Muito bem, quando se conseguiu restabelecer o sistema, eles perceberam que eles já estavam com mais alunos matriculados do que eles tinham de vagas. Então, a solução seria ou eles ligariam lá para não sei quantos alunos excedentes, né, ou eles criariam lugares para acomodar esses alunos. Enfim, o que eles fizeram? Havia uma sala que era usada lá como depósito de materiais, algumas carteiras lá que precisavam de manutenção, e eles usavam lá uma sala. Aí essa sala, isso faltava assim, sei lá, coisa de uma semana para começar as aulas já. Aí eles fizeram uma reforma nessa sala, rápido, né? Eu acho que nem quadro negro tinha nessa sala, eles tiveram que colocar, enfim, tiveram que fazer uma reforma para ficar no padrão das outras salas, né? Para acomodar esses alunos excedentes, né? Enfim, mais uma semana, né? Pouco tempo e tal, enfim, tiveram que trabalhar lá meio a toque de caixa, né? Para fazer todas essas reformas. E aí no primeiro dia de aula, eu tinha aula no primeiro dia de aula, e era à noite, né? Era uma turma da noite que tinha dado esse excesso de alunos. E aí caiu uma chuva aqui em Curitiba, muito forte, uma chuva, né? Choveu torrencialmente. Tive até dificuldade para chegar lá no curso para dar aula. Enfim, mas cheguei lá e tal, enfim, e fui dar aula nessa sala nova, né? E continuava chovendo, e um vendaval, o tempo estava muito ruim aquele dia. E aí eu comecei a ouvir um barulho assim, parecia que era uma porta assim, de uma casa antiga, sabe, fazendo... E aquele barulho passou a me incomodar um pouco, e durante a aula, e todo mundo quietinho lá, era o primeiro dia de aula e tal. E quando eu olhei assim
os alunos, né? Estava lá entre quadro e alunos. Quando eu olho para a sala, eu percebo que o teto está um pouco assim abaulado, né? E aí eu comecei a construir na minha cabeça. Eu falei, bem, essa é aquela sala que fizeram a reforma a toque de caixa. Essa chuva, né, de repente não estava prevista, pelo menos não para esse início. Então eu pensei, bem, deve estar tendo uma infiltração de água aqui no teto, enfim, e eu acho que esse teto vai cair. Comecei a construir isso na minha cabeça. Enfim, mas continuei a aula, não avisei ninguém. E o barulho continuou. Que eu olhava o teto e aquilo foi me consumindo, me dando um desespero. E aí eu lembro que chegou uma hora que eu perguntei assim para os alunos. Eu falei, vocês não estão ouvindo esse barulho? Tá um barulho estranho. E aí, coincidentemente, fez o barulho. Aí um aluno falou, nossa, o que é isso, professor? Eu falei, ó, gente, eu não sei, mas eu acho melhor a gente sair daqui. E o pessoal deu risada, achou que era brincadeira, enfim, e eu muito preocupado com aquilo. Enfim, continuei a aula e tal, e o barulho começou a se intensificar, e de repente fez um barulho mais forte, e eu tive a impressão que o teto ia desabar. E aí o que eu fiz? Tá? Talvez tenha tomado uma das piores decisões da minha vida. Eu saí correndo. Eu saí correndo com a mão, vai cair. O pessoal ficou assim em polvorosa. E a galera começou a sair atrás, correndo também. Mas não contente ainda com o que eu tinha feito, quando eu vi aquele, né, os alunos correndo atrás de mim, eu saí e fechei a porta. Mas não foi por maldade, eu não sei, foi meio instintivo aquilo. Enfim, eu fechei a porta e aquela gritaria, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Isso aí durou segundos, né? E aí larguei a porta e o pessoal foi saindo, aquele monte de gente saindo da sala, meio se atropelando. Quando o último aluno saiu, assim, o que eu lembro é olhar para a sala, parecia que tinha passado um tsunami assim, na sala. Material jogado, carteira virada. E o teto não caiu. O teto estava lá, né? Tava meio abaulado ainda, mas não caiu. Daí o pessoal viu também, né? Que o teto estava um pouco abaulado e ninguém mais queria voltar para a sala. Eu falei, não, gente, vamos voltar, né? Acabei me confundindo, achei que ia cair o teto, mas não caiu. Enfim, aí chamaram o diretor que não estava na escola. Enfim, eu acabei com a aula naquela noite, não teve mais aula, né? E o duro que era a primeira aula, né? Então eu tive que voltar nessa turma o semestre todo. E aí cada vez que eu voltava, escrevia lá no quadro, né, o meu nome, a disciplina, né, os alunos gritavam lá de trás, ó o teto, né, vai cair. Eu lembro até uma vez no shopping, eu passeando com a minha família, e alguém gritou lá no shopping, vai cair o teto, né, cuidado com o teto e tal. Enfim, essa história, não tem um final feliz, mas eu acho que o decorrer da história não é tão feliz assim. Numa noite de muita chuva em Curitiba, eu dava aula num curso que ficava localizado na rua José Loureiro, onde hoje é a Travessa da Lapa. Na época, a Travessa da Lapa não passava nesse local exato onde ficava a sede do curso. Embaixo passa um rio ali, acho que é o Rio Ivo, se não me engano, que está canalizado. Mas em dia de chuva havia perigo sempre de inundação e aquela noite particularmente choveu demais e inundou muito aquela região da cidade. Eu estava em sala de aula, dando aula, sobre um tablado de 1 metro mais ou menos de altura, eu estava numa posição alta em relação ao chão. Os alunos de uma sala do tipo anfiteatro, eles também estavam elevados em relação ao chão, e a enchente começou a tomar conta da sala no meio da aula, e rapidamente a sala virou uma lagoa, e a aula continuou. Eu dando aula, protegido pelo tablado, os alunos assistindo a aula, protegidos pelos degraus do anfiteatro. E quando a aula termina, às 11 horas da noite, nós saímos e fomos embora. Detalhe, a gente via ratos boiando na água, aquela água suja do rio, dejetos, o cheiro era insuportável,
E no final da aula foi algo bastante ridículo, né? Os alunos e o professor saindo de onde estavam e mergulhando naquela água imunda para ir embora para casa às 11 horas da noite. Professor Ademir, com toda a sua experiência de curso, de escola privada, o que precisa mudar na educação brasileira? Eu vou elencar duas, né? Eu sei que você me pediu uma. Eu critico muito sempre o currículo. O currículo nosso poderia ser mais enxuto. Coisas talvez realmente mais úteis para o aluno, para a vida do aluno mesmo. Então eu questiono muito, né, essa parte muito técnica que a gente sempre está correndo atrás e eu acho que a gente perde essa corrida. No final das contas, a gente perde essa corrida. A gente dá tanta coisa, que aquilo que é absorvido é muito menos do que a gente gostaria que fosse. E a segunda coisa, construção da minha carreira e das minhas experiências foram muito na tentativa e erro. E eu acho que a gente poderia, assim, ter uma troca de ideia muito maior, muito mais intensa entre os docentes. Eu acho que isso minimizaria os erros de estratégia que muitas vezes a gente toma, né? Então, seria basicamente isso. O currículo teria que ser revisto, e essa troca de informações entre os docentes, né? Muitas vezes algo que deu certo morre com o professor, né? Sendo que ele poderia passar isso para frente, trocar ideia com outros professores, enxergar a maneira com que outros professores tratam de um mesmo assunto. Foram tantos professores que me marcaram, que me inspiraram, e eu sei que eu vou acabar sendo injusto, né, escolhendo um ou dois professores. Mas eu vou escolher um professor. Tá? É um professor que eu tive na faculdade, na época que eu fiz engenharia civil, que era um professor de mecânica aplicada à resistência dos materiais. Tá? Uma parte de física do início do curso. O nome do professor é ainda Oscar Fustenberg. Ele assim, me cativou pela didática, uma didática espetacular, uma forma de explicar claríssima. E uma coisa que me chamava muito a atenção era ele ter sempre a palavra certa para utilizar dentro da construção de uma frase, de um raciocínio, né? E às vezes ele parava, inclusive, né, para buscar a palavra correta, a palavra certa, para ele continuar a linha de raciocínio. Então foi um professor que me marcou muito, que me inspirou muito, né? E que talvez até no meu início de carreira eu tenha me espelhado muito nele, né? Tenha buscado muito aquela clareza da explicação, pelo menos a tentativa, né, na época, daquela clareza que ele possuía.